Voltei! Última aula do módulo 2 de Arte no Brasil, Barroco no Litoral. Mas antes, por favor, não deixa de curtir o canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. E quem se inscreveu, aperta, clica lá no sininho para ser avisado das aulas. O sininho está do lado da palavra subscrito. E também peço que divulguem o canal. A gente precisa crescer, é muito importante para mim, tá bom? Vamos lá? Bem, em meados do século XVIII, o foco volta-se para o Rio de Janeiro, transformada em capital da colônia em 1763, e também para a região de Minas Gerais, desenvolvida à custa da descoberta de minas de ouro e diamante. Mas como eu quero finalizar o barroco no litoral, vamos para o Rio de Janeiro, onde optei iniciar a apresentação do segundo ciclo do barroco, chamado Estilo Joanino ou Dom João V, que vai mais ou menos de 1730 a 1760, século XVIII. Depois a gente vai para Minas Gerais. Bem, esse estilo joanino, Dom João V, recebe esse nome por ter vigorado em Portugal durante o reinado de Dom João V. Sua política de abertura às influências do barroco italiano tiveram importantes consequências na decoração interna das igrejas do barroco português e, por consequência, no barroco brasileiro também. Uma coisa super legal para vocês entenderem, até para facilitar para você conseguir distinguir o estilo nacional português e o joanino, é que o retábulo joanino é caracterizado pela importância que dá à estatuária integrada na talha e também pelo emprego de dosséis no coroamento, inspirado pelo famoso baldaquino de Gian Lorenzo Bernini na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Então, muito simples, quando você quer distinguir o joanino, pode ver que tem dossel. O que é dossel? Eu brinco que dossel é uma cabaninha, para ser mais simples. Mas dossel é uma armação saliente, com bordas franjinhas, que forma como que um pequeno teto incorporado ao camarim de um retábulo. Então você tem um camarim, que é o nicho central, aí você tem saindo para fora a tal da cabaninha com franjinhas. Você viu isso? Você já tira, não é estilo nacional português. Porque o estilo nacional português tem arcos concêntricos. Viu cabaninha? Joanino, tá? É a coisa primeira para você identificar, para você distinguir. E eu escolhi explicar esse estilo melhor através da igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. Essa igreja, a partir de 1726, adota o novo modelo pelas mãos dos artistas portugueses Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. Detalhe, essa igreja é considerado um exemplar raro de perfeita homogeneidade estilística, o que é ótimo e ideal para a gente começar a entender esse novo estilo. Ela é bem joanina, bem homogênea, ótimo para a gente não misturar. E ela fica no conjunto do convento Santo Antônio, do lado esquerdo da igreja do convento, no Rio de Janeiro. Bem, ela foi construída com interrupções entre 1657 e 1733. Ainda como na fase anterior do estilo nacional português, o interior da igreja continua a se apresentar como uma deslumbrante capela dourada, com todos os espaços disponíveis das paredes e tetos preenchidos pela decoração, de acordo com o princípio barroco do horror ao vazio. É a profusão. A palavra barroco quer dizer baros, que é peso.
exagero, muito, horror ao vazio. Na ornamentação dos tetos desaparecem os caixotões para darem lugar a pinturas ilusionistas em trompe-l'œil, do francês enganar os olhos. A pintura ilusionista, trompe-l'œil, ela engana os olhos porque você tem a ilusão de um espaço que não é real. Então eles criam espaços ilusórios. Vocês vão ver. Então essas pinturas ilusionistas recobrem forros abobadados em tabuado corrido, especialmente idealizados para receberem esse tipo de pintura. Como excelente exemplo, temos a pintura do forro do teto da Igreja da Penitência, de autoria de Caetano da Costa Coelho, feito a partir de 1732 e representa a apoteose de São Francisco. Essa é considerada a primeira pintura em perspectiva do Brasil. Mas vamos falar então da grande estrela que é o retábulo. Como já disse, a principal característica, o coroamento em dossel, cabaninha, com presença de anjos. As colunas torsas. Na ornamentação se desenvolve uma nova gramática escultórica em que predominam conchas, grinaldas, leques e feixes de plumas, palmas, volutas entrelaçadas, festões de flores, especialmente rosas, margaridas e girassóis, botões de plantas, etc. Preenchimento integral da superfície do retábulo com ornatos dourados sobre fundo dourado ou de cores escuras. No início do estilo Dom João V, a talha era completamente dourada ou sobre um fundo escuro, seguindo a tradição do estilo nacional. Com o desenvolvimento do estilo, apenas os relevos continuam dourados, destacando-se sobre um fundo de policromia uniforme. Na base, as colunas se apoiam geralmente em ornatos antropomorfos, forma humana, atlantes ou anjos. E um ótimo exemplo disso que eu estou falando é o altar-mor dessa igreja, que representa uma das cenas mais importantes vividas por São Francisco de Assis. Após muitos dias em oração no alto do Monte Alverne, na Itália, São Francisco foi surpreendido por uma grandiosa luz vinda dos céus. Essa mesma luz veio seguida de uma dor intensa. Ao erguer-se para o céu, deparou-se com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo com 3 pares de asas, o Cristo seráfico. Perplexo diante de tamanha bênção, percebeu que em seu corpo haviam sido abertas 5 chagas, 2 nos pés, 2 nas mãos e 1 em seu coração. As mesmas chagas que Cristo recebeu ao ser crucificado. Esse altar é um exemplo maravilhoso, porque é um exemplo típico. Tá lá o coroamento, cabaninha, anjos no coroamento, colunas torsas, atlantes, tem de tudo, né? Dá para caracterizar muito bem para a gente entender melhor ainda. E olha que legal, observem como que ela se mantém homogênea no estilo joanino quando a gente vê os altares laterais. Observem os retábulos desses altares. São super joaninos. Voltando um pouco para falar dos tetos pintados, que é uma novidade, né, do estilo joanino, eu quero dar mais 2 exemplos, voltar um pouquinho só para o Nordeste, que é o da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, feita entre 1739 e 1849, e esse teto foi pintado pelo principal pintor brasileiro do gênero, José Joaquim da Rocha. É uma pintura ilusionista, de perspectiva, trompe-l'œil, que engana os nossos olhos quando cria uma falsa arquitetura e um espaço ilusório. Quer dizer que não existe aquele espaço, né? O assunto é a glorificação da Santíssima Virgem da Imaculada Conceição, que aparece coroada de estrelas,
em cima do seu símbolo particular, a lua nova. A seus pés se veem 4 mulheres festivamente vestidas para lhe fazer homenagem. As 2 à esquerda devem representar a América e a Europa, e à direita, a Ásia e a África completam o grupo das 4 partes do mundo. Em cima da Virgem figura a Santíssima Trindade, com o Agnus Dei adorado por São João Evangelista e São João Batista. É uma super ilusão de espaço que ele consegue criar e de arquitetura também, né? Muito bacana. E outro exemplo é em Recife, onde também desenvolveu-se uma importante escola de pintura ilusionista de forros de igreja. Como exemplo, o forro da nave da igreja São Pedro dos Clérigos, em Recife, feita entre 1728 e 1782. Esse teto foi pintado por João de Deus Sepúlveda em 1764. Tem no quadro central a figura do Príncipe dos Apóstolos, São Pedro, primeiro Papa, em trajes pontificiais, sentado em um trono, segurando o seu atributo, as chaves da igreja, e abençoando todo o mundo católico. Esse teto não está dando para a gente ver direito e nem vai dar, porque ele está todo oxidado, então a pintura está muito escurecida, ok? Bem, com relação à arquitetura, vemos que a partir desse estilo joanino, os volumes arquitetônicos dos templos também começaram a se barroquizar. Sua primitiva rigidez vai aos poucos sendo substituída por ritmos mais movimentados. A gente já começou a ver isso, né? Naquele exemplo que eu dei, que é menos e mais. E com o tempo haverá cada vez mais um maior dinamismo e variedade das plantas e volumes das igrejas. O que eu estou querendo dizer é bem devagar. A arquitetura é o que eu falei, o barroco brasileiro é um barroco do interior das igrejas. Então na arquitetura é o último momento que a gente vê mais explicitamente esse movimento barroco. Entendem? Aqui no Brasil tivemos 2 linhas evolutivas independentes. A primeira englobando as plantas poligonais, como na tradição da engenharia militar portuguesa. Foram quase sempre engenheiros militares os autores dos projetos desse tipo de igreja no Brasil, como a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, construída entre 1720 e 1740, cuja volumetria poligonal é plenamente acusada no exterior do edifício e pode ser vista à distância. O que eu estou querendo dizer? Que quando a planta é mais movimentada, porque ela é poligonal. E esse volume poligonal pode ser visto fora da igreja. Então, é o movimento saindo para fora da igreja. Pois então, sua planta é em duplo polígono, 2 octógonos irregulares, alongados e interligados. Infelizmente, há dúvida sobre seu arquiteto. E temos a segunda linha evolutiva, que engloba as plantas curvilíneas de tradição italiana, já então raras em Portugal. Aí vem mais que direto da Itália. Um ótimo exemplo dessas plantas curvilíneas é a Igreja Barroca em Roma, São Carlos das Quatro Fontes. Ela é uma influenciadora, com certeza. E aí, nessa segunda linha evolutiva, eu posso dar como exemplo a Igreja de São Pedro dos Clérigos do Rio de Janeiro. Construída entre 1732 e 1740, essa igreja, infelizmente, não existe mais. Foi demolida no século XX para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Então, a gente só tem foto dela.
A autoria do projeto é desconhecida, mas o que nos toca aqui no momento é que ela tem planta elíptica com interseção de capelas semicirculares. Dá para fazer uma boa comparação com a italiana São Carlos das Quatro Fontes. Pois então, esse dinamismo, esse movimento na arquitetura barroca brasileira vai continuar. Temos, por exemplo, a segunda igreja curvilínea construída no Brasil, que é a igreja de São Pedro, de Mariana, mas deixemos Minas Gerais para o próximo módulo, onde falarei do barroco no interior do Brasil, tá bom? Mas a gente vê como que o processo é evolutivo mesmo. Espero estar conseguindo mostrar isso para vocês com clareza, ok? Então, gente, antes de terminar, queria dar um recado. Você que está se divertindo, aprendendo, abrindo o seu olhar com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça sim aquele lindo pessoal que tem contribuído no Patreon com seu rico dinheirinho para que essas aulas aconteçam. Sem eles, não teria canal. Então, o meu muito obrigada. Nos vemos na próxima aula com o terceiro módulo, Barroco no interior do Brasil. Ok? Obrigada, beijo, até lá.